Essa é a apresentação do projeto de pesquisa Institutos Jurídicos da Constituição de 1967 na história constitucional do Brasil, elaborado no âmbito do projeto de pesquisa histórica constitucional do Brasil, Institutos Jurídicos Comparados, sob a orientação do professor Nelson Juliano Cardoso Matos. O trabalho elaborado tratou dos institutos jurídicos presentes na Constituição de 1967 a partir de análise de seus antecedentes históricos e da comparação com as Constituições de 1946 e 1988. Foi traçado assim o processo através do qual o autoritarismo do regime militar interferiu principalmente nos institutos do federalismo e da separação de poderes, apoiados nos mecanismos de aparente legalidade que tomou como expediente. A metodologia de pesquisa adotada foi de análise documental e bibliográfica dos textos normativos da Constituição de 1967, a princípio e posteriormente dos das Constituições de 1946 e 1988, a título de comparação. Foram utilizadas como apoio obras de direito, história constitucional e história do Brasil, além de artigos científicos pertinentes ao tema e aos objetivos da pesquisa. A Constituição de 1967 carrega por seus antecedentes e contexto de nascimento a marca do regime militar em vigência de 1964 a 1985. A busca pela institucionalização da Revolução e também pela cobertura por um véu de legalidade sobre as ações do governo ditatorial fez com que os presidentes do regime se apoiassem em atos institucionais complementares, decretos e emendas à Constituição de 1946. A qual logo foi superada pelos instrumentos empregados. Assim, a Constituição promulgada no fim do governo de Castelo Branco nasceu do impulso de consolidação da nova ordem política pós-golpe de 1964. O esforço pela legalidade, ou pelo menos sua aparência, não afasta, no entanto, a questionabilidade da legitimidade do processo através do qual se projetou o texto constitucional e posteriormente o promulgou. O projeto constitucional, elaborado por uma comissão de juristas estabelecida por meio de decreto, após várias revisões pelo Executivo, sem qualquer participação popular ou parlamentar, foi apresentado ao Congresso Nacional, para ser apreciado em prazo quase impraticável. Dadas as pressões que se acumulavam sobre o Parlamento, a promulgação da nova Constituição foi imposta. O intuito do governo militar, entretanto, não se realizou. O texto constitucional concebido para consolidar a ruptura política sofrida logo viu-se como vítima das tendências contraditórias dentro do próprio regime e passou por um processo de descaracterização semelhante ao qual passou a Constituição de 1946. Uma das características do texto constitucional de 1967 é seu caráter centralizador, que minimiza o aspecto federalista da República e o distingue radicalmente da Constituição de 1946, que conferia maior autonomia aos estados e municípios, um federalismo mais sólido. Essa centralização concentra o poder nas mãos do Executivo, cujo chefe, o presidente, não era mais eleito por eleições diretas, mas por colégio eleitoral, formado por membros do Congresso Nacional e delegados indicados pelas assembleias legislativas de cada estado. Também não passavam por eleições diretas os prefeitos de algumas cidades, como capitais, municípios de interesse para a segurança nacional e declarados estâncias hidromineiras, pois eram nomeados pelo governador de seu estado, o que demonstra a fragilidade da soberania popular. A partir dessas limitações da soberania popular, percebe-se que essa Constituição não foi fruto de um momento constitucional. Além disso, também ficou sob tutela do governo federal o controle dos gastos públicos, assim como a segurança nacional. O presidente tinha também a prerrogativa de elaborar propostas de emenda à Constituição. Em vista da concentração de tantas atribuições ao Poder Executivo, questiona-se também o nível realmente existente de harmonia entre os três poderes. Os direitos e garantias individuais, enquanto assegurados constitucionalmente em uma mesma carta, eram explicitamente postos em uma posição condicional, podendo ser revogados conforme mostrasse necessário para responder a abuso, propaganda de guerra ou subversão da ordem, mecanismo que viria a ser amplamente empregado pelo regime para justificar seus abusos contra os direitos individuais de seus cidadãos. A trajetória da Constituição de 1967, de sua elaboração à promulgação da de 1988, ajuda a formar a compreensão das forças dinâmicas atuantes na sociedade e na política brasileira do período. Entre 1964 e 1985, viu-se a concentração de poder nas mãos do presidente, o crescimento de suas prerrogativas de intervenção tanto nos outros poderes quanto em estados e municípios, ferindo assim a harmonia entre os poderes e o federalismo. Ainda foram fragilizados pela Constituição direitos e garantias individuais. O autoritarismo com que governavam os militares, ao invés de proteger sua revolução, foi, pelo contrário, um dos fatores de sua instabilidade. Os atos, decretos e emendas, adotados como mecanismos de validação legal dos atos do regime, acabaram enfraquecendo a própria ordem constitucional reformada pelo Executivo, assim como os atos institucionais que precederam sua promulgação, ou mesmo seus posteriores, fixados à ordem constitucional por meio da emenda constitucional número 1, a Constituição de 1967 foi caracterizada por sua transitoriedade, por mais que pareça contraditório que uma Constituição seja definida como transitória.